no Castelão. Terá a volta de 2 titulares sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Aproveita as ofertas para você sair com o seu 0 km. Já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje, quarta-feira, tem promoção na pizza. É só você ligar, pedir e ganhar. Vale FM, Vale FM. Realize seu sonho de ingressar na Unileão com fiéis de até 100%. Do dia 12 ao dia 15 de março, participe do Fiéis Day, uma consultoria gratuita que vai te auxiliar na contratação do seu fiéis. Inscreva-se no site unileão.edu.br e garanta sua vaga. Mais informações 99212-3040. Dê um passo à frente no presente e um salto para o futuro. Seja Unileão. Vale Esportes é futebol de primeira. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce e avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem! Esta semana, o Cariri da Sorte preparou uma picape Estrada Cabine Plus 0 km só pra você. Confira! No quarto sorteio tem uma nova Estrada Cabine Plus 0 km. É uma picape Estrada Cabine Plus. Eu vou repetir, essa picape Estrada poderá ser sua. É demais! Ainda tem muito dinheiro. 12 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. São 10 giros de 500 reais. E ainda é dupla chance. Não fique de fora, compre já o seu. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sal. Boa noite, galera. Foi bom, João Filho, que ele acabou confessando, né? Não adianta mais, né, João Filho? Agora não tem mais o que discutir, né? Aqui conosco no Vale Esportes. Marco Valério. Vamos comemorar porque a rádio tá no ar e a gente pode trabalhar e a Enel não vai atrapalhar. Marco Valério, não brinca, rapaz, não brinca que de repente tem um blackout aí. A gente querendo trabalhar e esse problema da falta de energia constantemente na nossa região, que o negócio rapaz. é sério. De repente passa um técnico aí, ou derrubar uma canela aqui só pra fazer o mal. Pelo amor de Deus. Porque quando resolver daqui é derrubado no outro, aí pronto, aí lascou. Bom, estamos começando o nosso Vale Esportes porque hoje tem energia elétrica. Mas teve gente que achou que foi bom, viu? 7 da noite. Por que, Delton? Que tem. Eu esqueci o nome dele, tem um cidadão que ele disse que toda vez que ia ligar o rádio, a mulher dele era uma confusão danada por causa do programa do esporte. Eu acho que ontem, como não teve o esporte, aí eu acho que a mulher ficou feliz. Ainda bem que naquele compensação, ela não assistiu a novela também. Oi? Não, tinha energia, compensação- não tinha era na gente. Quem não tinha era a gente lá no Horto. Lá no Horto. Era. no Aí não Horto. ficou fora do ar? Foi. Então, aí ela pôde assistir a novela porque a rádio estava fora do Depende ar. do lugar. Não, lá tinha energia. Eu Onde esqueci ela o nome do mora, cidadão. né? Ah, tá certo. Falou comigo hoje e disse: rapaz, ontem ela soltou fogo. Foi. Não tava ouvindo vocês. Homem, compra um fone de ouvido, homem. Não arranja melhor, confusão não. com a mulher, não. É, eu também acho. Não é assim, Delton? Ele bota um rádio daqueles que fica piscando colorido na sala, aí fica o barulho todo e a mulher lá brigando com ele. Pois bora começar com as notícias do Icasa em nome de Diniz Supermercados, Delton Sá, porque Vamos. tem novidade no Verdão. Tem? O treinador pediu e a diretoria atendeu. Não é assim, Pedro É Paulo? só pedir que atende, Pedro Paulo. Boa noite. Boa noite, Delton. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Pois é, tá aparecendo. O Verdão do Cariri apresentou ontem, mas ele já chegou, né? Já trabalhou. Apresentou hoje, ele já trabalhou desde ontem com o restante do grupo. O lateral direito Ed, de 30 anos, que vem para a sua primeira passagem pelo Icasa. Ele que chega para disputar a posição com Jonas, que é o titular no momento da lateral direita do Icasa. Já foi batizado, né? Já passou pelo corredor dos atletas, já está trabalhando com o Leandro. A diretoria trabalha agora para regularizá-lo e para que ele fique à disposição do técnico Leandro Campos, já no compromisso do próximo domingo, a partir das 17 horas, contra a equipe do Cariri, na Arena Romeirão. E vamos ouvir o que falou o novo atleta do Icasa, o Ed, que foi apresentado nesta tarde. Para mim é uma grande oportunidade, né? Vestir essa camisa, uma grande equipe. É como você falou, né? Vou disputar essa posição. O professor tem total confiança nos dois atletas da posição. E é uma honra para mim, né? Eu creio que ele vai optar pela melhor posição, né? Pelo melhor jogador. Então, vou dar continuidade, né? Infelizmente o meu companheiro se lesionou, né? E estou aqui para suprir essa necessidade, né? E graças a Deus o Icasa está muito bem, né? Somos líderes e eu vim para isso, eu vim para manter, né? Eu vim para somar e eu creio que, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse acesso. Olha, eu acho que o meu estilo de jogo é o jeito que o professor gosta, né? E como o clube está sendo, né? O time está sendo aguerrido, né? Uma forte marcação, né? À toa que é o time com a defesa menos vazada, né? E eu quero dar continuidade a isso, né?
uma boa marcação, uma boa saída de jogo, uma boa chegada à frente também. Eu quero manter como está o clube, né? Na liderança. Como eu falei, eu vim com um só objetivo, que é conquistar o acesso. Pois é, o Ed falando aí que o Icasa aí tem mesmo a defesa menos vazada, sofreu apenas dois gols, um para o Tirol e outro para o Itapipoca. Tá liderando, tem 3 jogos em casa e tem tudo para chegar na primeira colocação ao final desta primeira fase. E essa tranquilidade, ela é muito boa para o jogador que está chegando. Já tem um grupo formado, o time está muito bem no campeonato, tem um treinador que está prestigiado pela diretoria, tanto é que pede jogador num dia, o atleta é contratado no outro. Mas se a diretoria não dá, Marco, porque o Thalisson saiu, ficou só o menino que tá lá, né, o Jonas. Aí é uma questão de necessidade. E do outro lado também precisa de marrom lateral. Precisa, Marco? Precisa. Mas tem 2 do outro lado, não tem? Tem o Borel... Boré e tem Boré e o Rodney, né? Que tá improvisado. Né? É verdade. Tá improvisado. Mas a diretoria também já... O problema é que o Rodney tá jogando muita bola como lateral, Marco. Como atacante não rendeu. E como lateral tava rendendo. E como lateral ele tá jogando bem. Tá ganhando e não mexe, né? Não, é porque assim, não só o fato de estar ganhando, é que eu tô gostando do desempenho dele mesmo. A forma da produtividade dele. Me aí o Verdão do Cariri vai continuar no mercado da bola, porque pelo que relatou o volante Guto, a lesão parece ser mais séria do que foi inicialmente avaliada, vai fazer exames de imagem e a diretoria já deu aval para o diretor de futebol, Fabiano Rodrigues, procurar um volante para chegar e somar ou chegar para ficar no lugar do Guto. E vai ficar até mais fácil de contratar agora, Delton, do que no comecinho do ano. Porque em alguns campeonatos estaduais, alguns clubes já terminaram suas participações. Então, os jogadores ficam mais livres no mercado. Né, que saiu distribuindo jogadores. Mas alguns deles, assim, vão ter só uma folga e vão voltar às atividades porque os campeonatos nacionais começam já em abril. Segunda quinzena de abril. E aí contratar para jogar só até final de março não rola, compensa, né? Não compensa. O Cariri andou fazendo isso. Na minha opinião, não compensa. Esse negócio de contratar para jogar só até final de março, aí na hora de decidir, na hora aquela expressão nova, da onça beber água, o cara não tem os jogadores, aí não rola, né? Não rola. Tem que contratar para ir até o final. Para ir atrás do objetivo. Ô, Delton, o que a gente faz na hora que a onça vai beber água? Pois é, eu não sei. Tem algumas expressões. Eu acho que a gente tem que ficar longe, porque... É melhor não estar perto, né? A onça pode pega pra capar e ir pra cima de você. Tem hora. Não tem aquele... O cara é passado na casca do alho, Paulo Fernandes. É passado na casca do alho. Eu já disse muito isso também. E o que é uma pessoa passada na casca do alho? O que é que significa... É um cara experiente, né? Não, o que é que significa passar na casca do alho? O que sabe é quem sabe isso? Aí é aquele menino dos temperos, como é o nome dele? Tolola dos temperos entende. Ligue pra Tolola dos temperos que não sou eu que tô dizendo que ele lhe responde. Porque assim, tem algumas expressões que eu busco assim entender por quê e não consigo, né? Não consigo. Aí, aquela outra, na hora do pega pra capar. Quem é que anda capando quem? Hoje em dia. Tem umas expressões que a gente não entende, né? Tem umas que são... Pronto, rapaz. Pra um é linha boa, pra outra é linha inteligente. O cara aproveitou, né? Que nem aquele, rapaz, isso é conversa pra boi dormir. E tu já viu alguém conversar com boi conversando com um boi e ele cochilar? Eu nunca vi essa. Depende, se for seu Antônio. Só se fosse o Antônio. E ele só dorme se for JF, batendo papo com ele. Eita, menino. Você volta já. Volta já. Era o noticiário do Icasa. Eu sei. Era pra ser. Diniz Supermercados Amorreto. Hoje tem a quarta do futebol. Você compra bebidas pra assistir o jogo do seu time preferido hoje na quarta do futebol. Bota a hora, JF! A hora do 18 horas e 21 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. E olha só, Delton Sá, lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Hoje é dia de oferta, Marco? Sim. João Filho já tá doidinho ali. Lá na pizzaria e hamburgueria O Val. Eu vi ele cochichando no ouvido de André, dizendo: pronto. André, a pizza do Val hoje é uma delícia. Ainda vem com refrigerante. André, o bravo. Você tá por fora. Rapaz, eu tô sabendo a história de André. Alexandre Grande. André, o bravo. O bravo. É um gladiador.
E ele tá com o cabelo meio assanhado hoje, não tá? Marco Valério, rapaz. Padinho. Olha só, promoção na Pizzaria Hamburgueria Oval. Na compra de uma pizza G, ganhe o refrigerante de 1 litro. Fique sério, Delta. Na compra de uma pizza GG ou Extra GG, que é a chamada pizza JF, ganhe o refrigerante de 1,5 litro. A de JF não é GG, não. É a Extra GG. É, tem uma maior. Exatamente, ainda. É a da galera, né, João Filho? É a da galera, João Filho? A que é a chama pizza lá? quarteirão, um quarteirão todo. É da galera, é da galera. Pizzaria Hamburgueria Oval. Também tem esfirras, lasanhas, beirutes. Rapaz, deixa eu te contar uma. Semana passada, teve um jogo aqui e eu no estúdio fazendo o jogo. Aí pedi uma pizza, aí ele foi comer a pizza no intervalo. André entrou aqui. Eu disse: André, tem uma pizza lá na cozinha. Tem uma pizzazinha lá na cozinha. E aí? Vai lá, André. André, quando chegou lá no estúdio, aí voltou aqui e disse: Tem mais nada não. O último pedaço ele disse: Mas se você quiser, eu dou uma pontinha. Uma pontinha. E... Pizzaria Hamburgueria Oval. Peça a sua pizza. 988-42-95-14. Pode se defender, André. Não, Delton não tá liso, não. Não, eu só quero que você diga aqui no microfone se é minha mentira. Se eu tô mentindo. Não, diga aqui. Não, diga aqui se eu tô mentindo. É mentira ou é verdade, Terra? Não, tem um exagerozinho. Tem um exagerozinho. Não. Mas não é mentira, não é mentira. Tem um exagero. Tem um exagero de quê? Não foi oferecido a Ó, a cara dele não tem coragem. Tem o VAR lá atrás, viu? O VAR e tia Semina, vê tudo ali. Depois eu mostro pra você. Agora, se você tá cansado de pagar contas absurdas de energia, vai lá, a Gênesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso. Temos condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada para que você pague hoje com a sua conta de energia e você ainda pode parcelar no cartão de crédito até 18 vezes. Eu disse Gênesis Solar. Chama no zap 981-237956. Chama meu amigo Luciano Carvalho e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Olha isso, dá certo aí, Delta. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Máquinas, equipamentos, ferramentas. Lembrando que é concessionária dos produtos Steel. Comercial ZM, produtos Bosch, Tramontina, Skill, EPIs para os colaboradores da sua empresa. Na Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370. Ai, meu Deus. O Motel Imperial está com novos apartamentos e muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança e qualidade com total descrição no atendimento. Instagram é @Motel Imperial Oficial. Motel Imperial, o Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é de André Lemos. Eita, tô vendo uma foto aqui, Oscar Ulisses, Bodão e o amigo de Delton Sá, Kleber Machado. Aonde? Então... E a manchete é: as mesmas cornetadas, ou seja, a tesoura comendo solto. Come lá também, pensa que é só aqui. Nesta semana, o Cariri da Sorte traz para você uma picape Fiat Estrada 0 km, isto mesmo, uma Estrada Cabine Plus no quarto sorteio. E tem mais, meu amigo, R$12.000 do primeiro ao terceiro prêmio e 10 rodadas e R$500 no Giro da Sorte. Não fique de fora, compre já o seu Cariri da Sorte. Olha, não deixe de comprar. A premiação dessa semana tá sensacional, por apenas R$6 no Cariri da Sorte. Deixa eu falar da Casa com a Casa é sua. Você tá construindo, tá reformando, quer produtos de qualidade, quer atendimento espetacular, facilidade do pagamento, entrega mais rápida da cidade. Casa com a Casa é sua. Na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. E nesse período de umidade, de chuvas, você tem impermeabilizantes da Vera City em parceria na Casa com a Casa é sua. Mandar um abraço pra Daniel.
Daniel! Tá por aqui o Daniel. Grande Daniel! Vamos falar também do ESC, porque vem aí um novo ESC, um novo cursinho. Daniel também parece estar valente, viu? Tá, ele também... Eu também tô achando que ele tá com a cara de mal, de lá valente. Lá no sítio Manga que tem... Caju. Oxi, misturada danada. Vem aí o novo ESC, nova coordenação pedagógica, nova metodologia de ensino esse Delto, nova plataforma, novo sistema de atendimento automatizado e muito mais. Siga o ESC nas redes sociais, participe dessa nova fase do ESC, cada vez mais interativo em busca da sua aprovação, seja em concursos públicos, pré-vestibular ou Enem. Aguarde ESC Cursos. Acreditar para vencer. Agora eu acho uma covardia o que meu amigo Alexandre acabou de fazer aqui, Marco Valério. Qual Alexandre? Você não acha, não? O grande? O grande. É. Fica mostrando essas fotos. Não mostra não, Alexandre. Aquele negócio nunca chegou, né? Não mostra não. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados banha com mercadorias em ouro, prata e níquel, com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade e com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Não perca tempo, sabe por quê? Porque a Dourados é parceira do seu negócio. Na rua Professor Ivani Feitosa, número 9. O telefone, o WhatsApp é o 999933031. O Instagram, @DouradoJoias com 2 S no final. Grage Veículos, compra, vende, troca, financia carros seminovos com garantia do mercado, menor preço e as menores taxas para você que vai fazer aquele financiamento, hein? E na hora de trocar o veículo, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos, passe amanhã mesmo, olha, Semana do Consumidor, com muitas ofertas para você na Grade Veículos, Avenida Padre Cícero 2215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Mas agora eu quero falar da Rastro Pneus. Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica para você na Rastro Pneus. E detalhe, tem a promoção dos 19 anos da Rastro Pneus. A cada R$500 em compras, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de uma moto 150 cilindradas no próximo mês de maio. Então passa na Rastro Pneus, na Avenida Padre Cícero 1693. O telefone é o 3587-4195. É o menor preço em pneus para você na região do Cariri. Conosco também no Tibaço da Vale FM, produtos Panebom, pão nosso, no café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso. Produtos Panebom, pão nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, tem também a linha integral e é produto Panebom Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tassinha. Manda um abraço pro Zé Luiz, J. Luiz. O Super tá Zé. jantando agora. Tá jantando. Porra boa, rapaz. Olha aí. Se o hospital permitisse, a gente ia mandar uns bolos, umas tortas, uns brownies, uns bem casados, uns bento cakes, uns docinhos lá da Delis Doces pra ele, né? De sobremesa. Mas não deixa. Mas em breve ele vai estar... Em breve nós vamos mandar pra ele. Faça a sua encomenda. Delis Doces, 988732123. Delis Doces fica na Avenida Carlos Cruz 2651, no bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Mais uma empresa do grupo Chagas Variedades. Conosco também, Delton Sá, tem só Fumê, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos, película de alta performance e qualidade no atendimento e no serviço. É com a Só Fumê, meu amigo. Faça como Delton Sá. Faça. Rua José Marrocos 408, pertinho do Mercado Senhora Santana. Só Fumê, WhatsApp 98805-4899. Agora eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, para receber você e sua família. Olha, meu amigo, o cara chega na churrascaria Mão de Vaca, o cara fica maluco, não sabe o que é que pede, que é tanta comida boa, é tanta coisa gostosa e ainda tem sorriso chegando, com toda aquela felicidade, toda aquela alegria, o pessoal atendendo com muita presteza, lá na churrascaria Mão de Vaca, que tem o melhor churrasco. Rapaz, aquele baú de 2 da churrascaria Mão de Vaca é assim uma coisa assim sensacional. E hoje você quer assistir um jogo? Assistindo o jogo, comendo bem, vai pra churrascaria Mão de Vaca. Conosco também, Delton Sá. Diga. Deixa eu falar de Farmácias Fernandes. Eita, menino. 8 lojas espalhadas pela cidade, excelente preço, variedade, medicamentos novos. Olha, o cuidado que o pessoal das Farmácias Fernandes tem com seu cliente é algo assim fora do comum.
Produtos realmente de qualidade você encontra nas farmácias Fernandes, presente em todo momento. Agora eu quero falar Marco Valério da Fox, meu amigo. Se você quer consertar o seu smartphone e seu iPhone, leva na Fox. Tem os melhores técnicos especializados da região do Cariri. A Fox, Marco Valério. Tem Crato na Senador Pompeu, tem Juazeiro do Norte na Padre Cícero com Santa Luzia, tem na Rua do Seminário também pra você, tudo isso na Fox, Marco Valério. Você sabe que a gente tá vivendo a Semana do Consumidor e na Motopeças Padre Cícero, meu amigo, 15% off em produtos selecionados como pneus para moto, kit tração, também óleo para motor, capacete para motos, mega oferta. Ó, pra você ter ideia, o capacete de R$ 239,90 por R$ 189,90 à vista na Motopeças Padre Cícero, na Rua São Pedro, na Semana do Consumidor. Agora no março tem o Detona Março da Madeireira Beira Rio. Eletroduto corrugado 3/4 para você com 50 metros Tigre. É só R$ 55,90 para você. Tem telhas fibrocimento de vários tamanhos para você, de espessuras da Eternite com preços imbatíveis no Detona Março da Madeireira Beira Rio. E tem muito mais para você. Dá um pulinho, vai na Madeireira Beira Rio, rodovia Juazeiro Barbalha. Conosco também, Delton Sá, Diga. sabe quem? Quem? O melhor hambúrguer pelo menor preço. É o Baleia Burger. É fácil pra você pedir. 988-380548. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Eu falei Baleia Burger. E Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação da Alfa Vidros. Vidraçaria na Avenida Praça de Heraldo Castelo 320. O telefone WhatsApp 998-125851. Bota a hora, João Filho. Ixi, rapaz, que traque vermelha bonita, Delton Sá. 18 horas e 33 minutos, 6h33, uma traque vermelha, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, você encontra na Novo Rio, Marco Valério, uma vermelha, uma traque bonita, você encontra na Novo Rio, com a melhor avaliação, preço espetacular para você na Novo Rio. Quer trocar o seu carro? Vá lá, Roberto faz todo o negócio, o Manel avalia melhor seu carro, aí o meu amigo Kennedy faz um grande negócio pra você e entrega uma tracker de primeira mão. Tu é doido, mas topada. É show, aí. não? Show. Quem vai falar agora é Anderson Luiz. Henderson. Em nome de Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados em todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico. Fala, Anderson. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani voltou a trabalhar hoje, logo após o empate contra a equipe do Tiradentes, aquele empate com sabor de derrota que aconteceu na última rodada do Campeonato Cearense da segunda divisão. Nós conversamos com o técnico Alexandre Lima e ele fala justamente dessa introdução do Guarani que aconteceu com o Leão do Mercado e fala bastante sobre essa questão da oscilação, não é isso? Alexandre, boa noite. Verdade. Para quem poderia sair daqui com 3 pontos, né? Era o nosso pensamento de sair com 3 pontos, até porque a competição, as outras equipes que ganham vão passar a gente, e é ponto a ponto, é jogo a jogo, mas é difícil, não é fácil. A gente sabe que o Tiradentes é uma equipe que se formou há pouco tempo, mas também não perdeu para ninguém, né? Esse é o 4º jogo de empate do Tiradentes. A gente às vezes vê o adversário, mas eles também trabalham, estão buscando o resultado positivo, e no nosso erro ali, eles conseguiram fazer o gol. E no segundo tempo a gente viu a equipe do Guarani bem diferente, uma equipe buscando, e conseguimos o empate, mas aí o tempo de jogo não era mais aquele esperado, e terminando aí deixando de fazer 3 pontos. O time segue oscilando, um tempo joga bem e outro tempo joga mal. O Guarani teve 4 jogos diante do seu torcedor em casa, entre aspas, e conseguiu somente 5 pontos durante a competição. Como acreditar que essa evolução vai acontecer nesses jogos fora de casa? É verdade, né? O nosso auxílio também, as peças que a gente vai sempre trocando, procurando o ideal para o Guarani. E aquele jogador ali que às vezes não se adapta, a gente troca, mas infelizmente é isso que está acontecendo, a oscilação dentro da competição. Mas a gente vai trabalhar, a diretoria está buscando algumas contratações, está difícil, porque a gente sabe que a nossa parte financeira não é ideal, porque eu estou vendo as outras equipes contratando, né, mudando suas equipes dentro da competição, mas acredito no grupo e a gente vai conversar, trabalhar. O que a gente tem que fazer é trabalhar. Foram 4 jogos aqui na nossa região, só um que não foi domínio do Guarani, que foi justamente contra a equipe do Cariri, e o Guarani conseguiu apenas somar 5 pontos. Agora o Guarani tem uma sequência difícil de 4 jogos, desses 4 são 3 fora de casa. O Guarani precisa de fato somar pontos fora de casa para conseguir a classificação. E há quem diga que o técnico Alexandre Lima
tá sobre a corda bamba sob o comando do Guarani. A torcida de fato está insatisfeita com a produção da equipe, e há quem diga que se ele não vencer no próximo domingo, ele não será mais técnico da equipe do Rubro Negro Juazeirense. Eu tenho uma observação a fazer em relação ao jogo. Essa questão de variação, né, de como a equipe se comporta. Eu não lembro qual foi o jogador que... Rogerinho, quando a gente falou daquela história que o time cansou, disse, não, foi uma opção do time de recuar e tal. Acho que foi no jogo contra o Cariri, que empatou, né? Sofreu empate já no finalzinho do jogo. Na segunda-feira teve uma coisa que não me agradou. Não sou eu que trabalho dia a dia, claro, eu não sei o que acontece no dia a dia, mas aquela opção de improvisar o Dudu Baiano pelo meio no Guarani, eu acho que foi um equívoco do treinador, sabe? Eu não vou falar de todas as outras funções, mas eu falo dessa improvisação. Eu não consegui ver o Dudu produzindo o que eu imaginaria, qual foi o objetivo dessa opção do treinador. Acho até que o jogador ele tem um espírito guerreiro do Guarani, que se identifica com o Guarani. Mas eu acho que esse garoto precisa ter... O garoto, eu não sei se é novo, se é velho, se já... Ele já é mais experiente. Mais experiente. Ele precisa ter um pouco mais de equilíbrio. Ele é um cara que sabe, esbraveja demais, quer apitar jogo e tal. E eu acho que essa tensão, esse nervosismo acaba passando pros outros. Acho que é um jogador que tem que ter vibração, é a característica do Guarani, mas de uma forma mais ali moderada, né? Eu acho que ele às vezes extrapola. E não me agradou essa opção que fez o Alexandre Lima, foi um dos pontos, na minha opinião, destoante. E não só para mim. Porque no intervalo do jogo, no momento que eu saí para conversar com alguns amigos, torcedores do Guarani ali do lado, quando o time estava voltando pro segundo tempo, vários torcedores diziam assim, 22 vai voltar, e o 22 vai voltar. Quer dizer, muitos torcedores com a mesma impressão. E olha que eu não disse nada na transmissão a respeito do que eu tô colocando agora. Na transmissão eu não fiz qualquer comentário. Você não quis influenciar na hora do jogo, né, Del? Nenhum atleta ou nenhum torcedor a pensar dessa forma como eu penso. Mas eles pensaram, eles mesmos se manifestaram. Eu achei que foi um equívoco, na minha opinião, cometido pelo Alexandre quando ele fez essa opção. E acho que demorou, inclusive, para fazer essa correção, né, no Guarani. Agora, foi um segundo tempo de muita vontade, de muita entrega. Eu nem colocaria que o jogo foi com sabor de derrota, porque a derrota estava existindo. Eu acho até que o Guarani se salvou de uma derrota. Eu não diria que foi um resultado, porque eu acho que o sabor de derrota é quando você está ganhando o jogo, que você deixa escapar a vitória, que é o empate com sabor de derrota, que você empatou. O Guarani não, o Guarani estava perdendo, foi um primeiro tempo horrível, horroroso. O primeiro tempo do Guarani foi assim, foi o inverso dos outros, foi uma coisa assim, horrível. Aí o segundo tempo foi com mais vontade, foi pra cima, brigou até que chegou o gol de empate. Teve as alterações, é bom que se diga. As alterações fizeram efeito, sim. Fizeram, quando ele desfez o que ele tinha feito, o time melhorou e chegou a empatar o jogo, o time do Guarani. Então eu acho que não foi uma derrota, um empate sabor de derrota. Na verdade, eu acho que o Guarani se livrou da derrota, porque fez o gol já aqui tempo do jogo, né? Já foi aos 48, né? Se eu não estou enganado, 47, 48. Já era acréscimo, né? Ali naquele momento. Ou era acréscimo já. Já no acréscimo. E aí depois tinha um tempinho ainda para tentar buscar e não conseguiu. Mas valeu a vontade do time para ter ido buscar o empate naquele jogo. E dos 3 resultados dos times juazeirenses no final de semana, pode-se assim dizer, né? Se a gente incluir o jogo da segunda-feira como da rodada do final de semana, o pior resultado foi o do Guarani. Apesar da derrota do Cariri, foi um jogo fora de casa. Claro que numericamente na classificação o Guarani ainda somou um pontinho, né? Mas assim, foi decepcionante o Guarani não ganhar do Tiradentes jogando em casa. Porque Barbalha virou a casa do Guarani, querendo ou não. O mando de campo era do Guarani, a torcida era só do Guarani. Então foi decepcionante demais. Eu já contava com esses 3 pontos. E acho que o torcedor do Guarani também, comissão técnica, na hora que vai fazer ali a suposição dos resultados, o Guarani contava com esses 3 pontos, e os pontos que o Guarani perdeu aqui, vai ter que buscar agora fora de casa, e é mais difícil. Preciso confessar uma coisa pra você, Marco. Me agradou o Tiradentes. Eu gostei do Tiradentes, acho um time muito bem... E falaram tão mal desse time, não foi? Eu achei um time bem posicionado, eu não achei um time ruim,
como todo mundo falou, não é nada demais, mas achei um time bem distribuído. A proposta em si foi bem elaborada. Eu acho uma defesa jogo. bem segura, né? Jogou bem seguro. Gostei do Maurício, zagueiro. É isso que eu tô dizendo. Eu achei um time assim seguro. Eu esperava um time pior. Chegou a me agradar a questão de ocupação de espaços do Tiradentes, sabe? Eu achei um time bem... Nada demais individualmente, não tinha ninguém fora de série, ninguém que pudesse chamar atenção. Mas me agradou a postura, a forma como o time se posicionou, como o time jogou com o Guarani, neutralizou o Guarani bem, saía bem também pro jogo, mas aí principalmente no primeiro tempo. Tem que levar em consideração também a questão do campo. Beleza, totalmente diferente você jogar na Arena Romeirão com o Guarani, por exemplo. Vamos dar um exemplo. O Rogerinho, nesses 2 jogos que nós tivemos... Tá sofrendo, né? Tá sofrendo. O Aldair, que saiu no primeiro tempo, tá sofrendo. Os jogadores técnicos no Guarani não conseguem render de forma alguma no estádio Inaldão. O Guarani tem essa perca técnica jogando no estádio Inaldão. Então, isso também a diretoria já viu e estuda a possibilidade de voltar para o estádio Romeirão, porque, de fato, tá atrapalhando o rendimento pra quem do tem time. jogadores mais técnicos, é melhor jogar na Arena Romeirão. Sim. E aí, um time como o Tiradentes, que por mais que não seja um grande time, mas é um time muito bem treinado, né? se posicionou muito bem e conseguiu segurar o Guarani. É verdade. Então, isso é um fator importante e que foi primordial nesse jogo do Leão do Mercado. Vamos pro intervalo, Marco Valério? Que a gente volta já, porque tem Barbalha, tem mais do Icasa, tem Cariri e tem Loz. Super Loz. Um abraço pro Totó, ele é motorista de aplicativo, Totó do Uber, tá dirigindo Totó. Agora e tá escutando Um abraço, a gente. Totó. Totó. Não é Tololo não, né? Totó, não, né? É Totó E um abraço do Uber. pro Bernardo Neto também, tá sempre ouvindo a gente. Pessoal da Rua do Horto, Delton Sá. Som ligado no Já mandou um abraço de Pelado. Pelado, um abraço pra ele também. Hoje ele não tá ouvindo, não. Tá, a gente volta já. Vale FM. Esta semana, o Cariri da Sorte preparou uma picape Estrada Cabine Plus 0 km só pra você. Confira! No quarto sorteio tem uma nova Estrada Cabine Plus 0 km. É uma picape Estrada Cabine Plus. Eu vou repetir, essa picape Estrada poderá ser sua. É demais! Ainda tem muito dinheiro. 12 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. São 10 giros de 500 reais. E ainda é dupla chance. Não fique de fora, compre já o seu. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Juazeiro do Norte ampliou o número de postos de trabalho na indústria e comércio no município nos últimos 3 anos. Os dados do CAGED mostram que entre 2021 e 2023, Juazeiro ampliou o número de empregos formais em 22%. São 8.890 vagas no período, um saldo de 2.963 por ano. Tudo isso fruto do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município. Prefeitura de Juazeiro do Norte, fortalecer o trabalho em nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM.
volta pela Vale FM 99,9 com o nosso Vale Esportes. Você viu a notícia que João Filho deu segunda-feira aqui? Qual foi? Na transmissão do futebol. Qual foi? João Filho disse que vai ter um duelo de Edmundo com Romário. Ele dizer aqui. Não. Ele disse que ia ter. É conversa de João Filho. Não, o Edmundo. Não, o Romário não vai. O Romário não vai. Não é conversa minha. O Edmundo disse que quer lutar e gostaria de Tu lutar tinha coragem com de o ir com Romário. ele pro ringue? Com Com o quem? Edmundo? Não, eu não gosto de briga, não. Essa pipocada aí foi linda. Ora, uma vez, quando a Luiz Vilar trabalhava aqui ano passado, eu combinei com o Anderson, a gente fazia um Corinthians e Palmeiras. Aloísio e Anderson de um lado, eu e ele do outro. A gente era Palmeiras, os meninos eram Corinthians. Ia ser aqui no quintal da rádio, que é grande, tinha as travinhas. E ele arregou, Deltsan. Foi, né? Foi, digo, como tu fica ali no gol, defendendo. Mas não, arregou. Aí a Luiz trouxe a bola ainda, trouxe dentro do carro dele. A gente ia arranjar as travinhas. Deu certo, não, né? Homem, João Filho, pelo amor de Deus. Pois, João Filho, aproveita. Meu passe é caro. Em nome do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico. Aproveita e fala aí do Cariri, vai. O Cariri segue a sua preparação para o seu primeiro confronto na história do futebol profissional contra o Icasa. Vai enfrentar o melhor time do campeonato domingo, 17 horas lá na Arena Romeirão. E tem o desfalque certo, o volante Conrado, o Conrado suspenso. Ele tomou o terceiro cartão na derrota para o Tirol na última rodada e não enfrenta a equipe do Icasa no domingo. O Adelmo está quebrando a cabeça ali para encontrar uma melhor peça de reposição para o lugar do Conrado, que vem atuando no time considerado titular, mas é um desfalque certo. No mais, o DM do Cariri está zerado, não tem preocupação com relação ao time que vai a campo tentar vencer o Icasa domingo, 17 horas lá no Romeirão. Agora tem um jogador do Cariri que eu gostei de outras vezes que eu vi. É um pequenininho chamado Shaimon, camisa 10, habilidoso. Aquele jogador atrevido, pega a bola, vai pra cima do zagueiro. Agora, falta no Cariri, no meu modo de ver, nas partidas que eu acompanhei, eu não vi todos os jogos do Cariri, mas inclusive transmiti alguns e vi outros. O Cariri é um time que precisa ter um pouco mais de coração, sabia, Delton? É, sim. Espírito competitivo. É, sim. Tem hora que dá um branco assim no time, parece assim, a impressão de quem tá do lado de fora é essa, que é um time assim, sabe, sem muita vontade. Vamos ver o que é que vai dar. É um time Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar pra ver o que acontece. E não é assim. O pessoal tem que vestir a camisa com vontade, com determinação. E o time do Cariri, você quer às dizer vezes, que é o faz Martinho da Vila? Alguns tempos horríveis, né? Time o Martinho da Vila sem também? Motivação, sem disposição. É devagar. É devagar. Tem hora, É devagar, devagarinho. O Cariri agradeceu o empate do Guarani de Juazeiro contra o Tiradentes na segunda-feira, porque se o Guarani tivesse vencido a partida, o Cariri perdia a terceira posição na tabela de classificação. Isso não aconteceu. O Cariri permanece na terceira posição com 6 pontos, o Itapipoca vice-líder com 7, o Icasa líder com 10, e o Cariri encara esse confronto com o Icasa como um jogo de 6 pontos. Mas tem que ter cuidado o Cariri, porque tem um jogo a mais que todo mundo já. O Cariri tem 5 jogos. Não folgou ainda. O Guarani só tem 4, por exemplo. Aí quer dizer, digamos que o Cariri perca o próximo jogo pro Icasa. É um resultado normal. Só vai ter mais 2 rodadas, são 8 jogos para cada um nessa fase, para tentar a classificação entre os 6 melhores. Muito bem. Vamos falar do Barbalho agora, já que o menu chegou, em nome do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará, porque no Diniz é super econômico, de canto a canto, em todo canto tem um Diniz Supermercados perto de você. Raposa Barbarense que ontem venceu a equipe do Caucaia, uma das principais equipes desse quadrangular, a principal, eu digo assim, Delton Sá, desse quadrangular do descenso. É a equipe, de fato, que foi melhor montada entre as equipes que estão aí, maior investimento, e o Barbalho conseguiu esse resultado positivo ontem diante do seu torcedor, 1-0, e agora é o segundo colocado no grupo, já tá fora ali da zona de rebaixamento e depende só de si. Sonha até mesmo com a vaga na Série D, se o Barbalho se ganhar, tá na Série D. Tá na Série D. Pois rapaz, tá uma vitória de ir pra primeira competição nacional, fora de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. Sim.
Pela primeira vez o Barbalha pode ir para um campeonato brasileiro de Série D o ano que vem. E garantir mais um ano na primeira divisão do Cearense. É um negócio importante para a vida do Barbalha, rapaz, esse jogo contra o Horizonte. Agora. E detalhe, é só Uma a vitória. vitória, Só a vitória interessa ao Venceu, Barbalha. acabou, é Série D. Depende o de ano que ninguém, vem, né? O Barbalha é 8 ou 80. Ou ganha. Porque se perder, se não ganhar, corre o risco de ser rebaixado. Sim. Porque se der calcaia, acabou a história. Vai pra segundona. Se ele empatar, ele ainda pode ser rebaixado. Pode ser rebaixado. Sim. Porque empatando, uma vaga já é do Horizonte, que joga pelo empate para permanecer na Série A. E se o Calcaia ganhar do Atlético, que perdeu para quase todo mundo, aí o Barbalha fica rebaixado. Então, o Barbalha não pode pensar em empate. O Atlético só ganhou do próprio Barbalha, né? Sim. Só do Barbalha. Só do Barbalha. Então o Barbalha só depende de si para conseguir essa vaga na Série D e também para permanecer na primeira divisão do Campeonato Cearense. Tomara, rapaz. Eu tô torcendo tanto pra esse Barbalha ir pra uma Série D do Campeonato Brasileiro. Também, tô na torcida. Rapaz, e um detalhe, viu? Se isso acontecer, Marco, o Barbalha jogou 5 jogos na primeira fase, não ganhou de ninguém. Os 3 primeiros jogos da segunda fase, não ganhou de ninguém. E aí, na volta da segunda fase, ganhar as 3, Marco Valério. Rapaz, eu ainda não tinha visto isso na minha vida, não. Seria incrível. Sabe o que é que me lembra? Você lembra que o Fortaleza terminou os jogos de ida do Campeonato Brasileiro na última posição e quebrou uma escrita que todo mundo que terminava na lanterna caía, e o Fortaleza nos jogos da volta fez campanha de campeão brasileiro e ficou em quarto. Me faz lembrar daquela superação do Fortaleza. Agora o Barbalha do campeonato, se ele conseguir essa vitória, viu, Mar? E nós estamos na torcida para que isso aconteça, né, Anderson? A Raposa Barbarense tem seu último compromisso contra a equipe do Horizonte e, como a gente destacou, se Vai vencer. ser quando esse jogo? Sexta-feira. Sexta-feira, tá certo. Sexta-feira o próximo compromisso da Raposa Barbarense. Os 2 jogos simultâneos. Então a Raposa vencendo consegue a classificação, primeira divisão e também Série D do Campeonato Brasileiro. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações. Vem aí o novo ESC, um cursinho com muito mais novidades. Nova coordenação pedagógica, nova metodologia de ensino, nova plataforma, novo sistema de atendimento automatizado e muito mais. Siga-nos nas principais redes sociais e participe dessa nova fase do ESC Cursos. Cada vez mais interativo para você que busca a sua aprovação, seja em concursos públicos, pré-vestibular ou Enem. Aguarde aí o novo ESC. ESC Cursos, acreditar para vencer. Rastro Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. E tem a promoção dos 19 anos da Rastro Pneus. A cada R$500 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma moto Factor 150 cilindradas. Rastro Pneus, na Avenida Padre Cícero 1693, o telefone é o 3527-4195. A Comercial ZM tem tudo em máquinas, equipamentos e ferramentas, EPIs para os seus colaboradores. São mais de 6 mil itens das melhores marcas: Bosch, Tramontina, Dremel, DeWalt, Skill. E lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Fica na Avenida Padre Cícero 2370, pertinho do ESC, pertinho do shopping. O telefone da Comercial ZM é 3511-9550. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, com pratos deliciosos, você já sabe, é na Churrascaria Mão de Vaca. Pedidos 98865-7741. Também em nome Marco Valério da Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará. De Gênesis Solar, tá cansado de pagar conta absurda de energia? Vai na Gênesis Solar. Também, meu amigo, de Dourados Joias e Semijoias, para você ganhar dinheiro na Dourados. Lembrando o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgaria Oval. Para você pedir aquela pizza deliciosa, 988429514. E hoje é aquele dia que o Daniel gosta. Você compra a pizza e ganha o refrigerante. Em nome do Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem sempre o Diniz Supermercados perto de você. Agora o Pedro Paulo Vieira está de volta para falar mais do time do Casa. Pois é, estamos de volta. O Verdão do Cariri, que voltará a jogar em Juazeiro do Norte no próximo domingo. Foram 2 jogos, Pacatuba e Itapipoca, longe da nossa cidade. E a previsão do Icasa era de 3 pontos, e o Verdão acabou superando esta previsão desta excursão, voltou com
4 e vamos ouvir a avaliação do técnico Leandro Campos destes 2 jogos do Icasa, longe de Juazeiro, mas que não perdeu a liderança e se mantém no topo da tabela. Dentro das nossas previsões, nós naturalmente conseguimos os objetivos que nós tínhamos traçado. Na verdade, nós tínhamos feito uma expectativa de no mínimo 3 pontos. E esses 3 pontos já foram adquiridos, né, no próprio jogo contra o Pacatuba. E dentro do prognóstico, nós iríamos para um jogo difícil contra a equipe do Itapipoca. Conseguimos 1 ponto, no que fez com que nesses 2 jogos fora de casa nós conseguíssemos 4 pontos. Então está dentro de uma média que nós gostaríamos. E um fator que é importante nós ressaltarmos, né, é que o time do Icasa jogou 3 jogos fora, né? E somente 1 jogo como mandante. Então nós estamos hoje numa condição boa na tabela, né? Estamos na primeira colocação. E agora nós jogaremos 2 jogos em casa. Não que os jogos em casa sejam mais fáceis, né? Mas nos dá a condição de podermos, né, brigar aí por outra margem de pontos. Esperamos que realmente a gente, dentro desses prognósticos, a gente também consiga uma pontuação para que a gente possa se aproximar do primeiro objetivo, que é a classificação entre os 2 primeiros. Leandro Campos fazendo uma avaliação do que aconteceu, né, na última semana, 2 jogos fora, superando as expectativas do time que ainda tem 3 jogos em Juazeiro do Norte para selar sua classificação para a próxima fase. E começa com o domingo, né? Começa domingo contra o Cariri. Tem que viver um jogo, né, um passo de cada vez. E domingo é o primeiro duelo em busca dessa classificação, e aí há uma importância grande, que é a participação do torcedor também, de ir em bom número, de apoiar o Icasa. Vai ser um jogo difícil, né, contra o Cariri, dentro da competição, e uma vitória vai deixar o Icasa a mais uma vitória, ou até menos do que dependendo de alguns resultados, até já classificado. Eu acho que nessa rodada não. Eu não fiz. Eu acho que é praticamente difícil de acontecer, faltando. Segundo o matemático Demontier Tenório, o Icasa já pode ficar classificado. Uma vitória nessa agora. rodada. O Icasa tem quantos pontos? Tem 10. Vai a 13. Vai a 13. Olha, o Maranguape só tem 3, se não me engano. 3 não, empates. mas não é o Maranguape, é porque assim. Não, ele está classificado. Classificado vai estar. Eu pensei não que era direto. Não, o objetivo do Icasa não é essa classificação. Então, o objetivo do Icasa é ir direto. E direto para a semifinal. O objetivo do Icasa não foi o Icasa, e não ficou bem claro pelo Leandro Campos. Exato. Quer ir direto para a semifinal. É a meta, né? A meta do time é passar, e até ele falou nisso, em ter um tempo para preparar a equipe para a fase semifinal. Então, assim, vai estar entre os 6, não tenho dúvida disso. É só fazer o dever de casa, tem 10 não com 9, tenho dúvida 19. disso. Agora, eu falo em projetar o objetivo do Icasa, que é ser um dos 2. Aí mais pra frente. Tem que ser já na outra rodada. Valeu, Pedro Paulo Vieira. Até amanhã, hein? Grande abraço. Lembrança ao seu pai, depois vou ter uma conversa com ele. Por falar nisso, não era bom dizer logo no ar, rapaz. Como é que pode, rapaz? Antônio Vieira Sobral, rapaz. Vou mostrar ali pra quem tá bota assistindo moral YouTube, no filho, rapaz. Olha aí a camisa que o rapaz tá aqui. O que você acha, já? Tu acha? Bonita, linda, né? Toninho Vieira, um rubro-negro, torcedor. Aí o filho é vascaíno. E ainda provoca o pai, vive provocando o pai, rapaz. Culpa de Romário. Mas segundo é flamenguista, né? Não, é São Paulo. São Paulino. Ninguém quis saber do Flamengo lá em casa, graças a Deus. Tua mãe não é Flamengo, não? Não PPV, gosta. Não gosta. Ela me disse que não gosta. Tá certo. Bora falar com o Super Kilmer de Campos, porque olha, eu já tô ansioso para esse jogo do Ferroviário logo mais. E quem vai trazer informações é o Super Mega Hiper Kilmer de Melo Campos. Quanto é isso aí? Quanto? Alô, a camisa do Vasco, Kilmer? Oi, Marco. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Kilmer? Um abraço, meu querido Marco Valério, grande Delton Sá. Um abraço a todos. 2 espigas de milho por R$10. Tá caro. É doido, é? 2 espigas de milho aqui no Castelão por R$10. 1 espiga por 5 tá caro, não tá, ô Delton Sá? Milho cozido? Tá caro. Bom, deixa eu passar as notícias aqui da capital, falando ao vivo aqui de São Luís. Estamos aqui no portão de entrada das delegações. O Ferroviário deve chegar às 19h30, mas nós já estamos aqui.
Chegamos aqui às 17h30 para o jogo das 9h30 da noite, viu, Delton Sá? O Ferroviário enfrenta o Sampaio Correia e a regra por aqui é clara. Em caso de empate e pênaltis, quem vencer leva jogo das 21h30 aqui no Castelão, Ferroviário contra a Bolívia. Kilmer, Pois não, fala. É você que vai narrar o jogo? Sou eu sim. Pois eu vou torcer para ir para os pênaltis. Não, que é isso? Não, eu quero viver as emoções de você narrando as penalidades. Eu preciso confessar para você que eu vou torcer para que o jogo seja empate, porque eu quero... Eu vou torcer pro Ferroviário, mas para ganhar nos pênaltis, que eu quero aquela emoção, aquela vibração, aquele coração, tá entendendo? Dos pênaltis. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, meu padrinho Padre Cício. Eu quero viver essa emoção hoje, viu? O meu placar é 2-1 no tempo normal. O meu é 1-1. Vixe Maria. Então deixa eu falar aqui. O Ferroviário ainda não está definido pelo treinador, mas lá na concentração agora à tarde, nós estivemos lá, uma pessoa influente me soprou que o Ferroviário joga com o seguinte 11. Douglas Dias no gol, o Wesley na direita, o William Rocha, Geninho, os dois zagueiros e Hernandes lá na esquerda. No meio-campo, o Lincoln, o Ralph e o jogador o Wilker, e fechando por ali o Vitinho, na frente Ciel e Gabriel. Esse deve ser o 11 do Ferroviário para o jogo contra o Sampaio Correia, Bolívia querida. Por aqui o torcedor boliviano está desconfiado. A campanha do Sampaio não é boa no campeonato, perdeu para o Maranhão 3-0 no campeonato estadual. O time está classificado para a fase seguinte. Na Copa do Brasil classificou-se com aquele empate lá no Acre com o Maitá 1-1, mas é aquela história. É a maior camisa do Maranhão, é o time do povo, é o time que se supera. Todo cuidado é pouco com o time do Sampaio Correia esta noite. No Ceará, lá na capital, o Raí Ramos, que ficou fora da primeira partida no jogo contra o Ferroviário, treinou agora à tarde. Matheus Bahia também está treinando. E o zagueiro Matheus Felipe, que cumpriu suspensão, deve voltar a vestir a camisa alvinegra. Agora a notícia que caiu como uma bomba para o Ceará veio do Floresta. Segundo o pessoal do Floresta, o Ceará não pagou dívidas com o clube e o Ceará poderá ter as contas bloqueadas até que, a matéria diz, Ceará não paga dívida com o Floresta e pode ter contas bloqueadas. No Fortaleza, o Leão joga amanhã na capital contra o Retrô, perigoso o time do Retrô, um time de empresários. O jogo acontece no Castelão, ingressos já colocados à venda. Inclusive, o sócio torcedor do Fortaleza já pode fazer o check-in, o jogão de bola do Fortaleza contra o Retrô. O Escobar e o Tite, o Escobar foi aquele que ficou todo quebrado, com o rosto desfigurado do atentado à bomba por parte da torcida do Sport. O Escobar voltou a treinar, o Tite também voltou a treinar, mas ainda não serão relacionados para essa partida contra o Retrô. O jogo acontece amanhã em Fortaleza, às 9h30 da noite. Em São Luís, choveu boa parte da manhã, à tarde um solzinho, agora o tempo está fechado, agora há pouco choveu, mas a meteorologia prevê muita chuva no decorrer do período. Lembro-me que eu tive com você aqui, né, Delton Sá, achou uma quarta-feira de cinzas, Ferroviário e Sampaio Correia pela Copa do Brasil aqui no Castelão, debaixo de muita chuva. Eu e você trabalhamos aqui na Copa do Brasil, aqui no Castelão. De madrugada, eu fui lhe levar no aeroporto, voltei pro hotel para dormir, para depois ir embora. Lembra? Nesse jogo, você me abandonou no hotel. Lembro. Você porque esse jogo foi aquela história da viagem de ônibus. Foi. Que eu saí daqui para Fortaleza, para embarcar com você de Fortaleza de ônibus para ir para São Luís do Maranhão. Cheguei toda arrebentada em São Luís do Maranhão. E a volta, você... Aí o que aconteceu? Antes da gente ir pro estádio, aí eu disse, Kilmer, me perdoe, mas eu não consigo viajar de ônibus amanhã para voltar para Juazeiro. E lá no hotel comprei uma passagem, perguntei se você queria voltar de avião também. Você não quis. Quis não. Você preferiu voltar de ônibus. De ônibus então... não. Eu preferi voltar de Guanabara. De Guanabara, exato. Aí foi que a gente tinha locado um carro, né? Foi. Tava lá, o Kilmer foi me levar para o aeroporto, porque realmente eu não aguentava voltar de ônibus mais, meu amigo. Eu tava todo quebrado.
Eu né? levei pro aeroporto, voltei com o carro pro hotel, fiquei até meio Cheguei lá, tá parecendo Popeye com um tornozelo dessa lá. E pra dar o troco, lembra daquele jogo em Goiânia? Lá em Brasília ele abandonei e fui embora. Foi. Acontece. Acontece, veja quando acontece. Valeu, Kilmer. Valeu, Deltaço, abraço, Marco. Pedir ao meu querido Padre Inciso que possa estar de plantão hoje, dar uma olhada pelo meu ferroviário querido no jogo das 9h30 contra o Sampaio Correia. Valeu, turma, um abraço e até amanhã com novidades. Tem um negócio da camisa que Jade Guga falou pra você aí. Com a classificação do Ferroviário. Ah, sim, que ele tem aquela camisa do Vasco, tem o Roberto Dinamite, né? Tá comigo. Você gostou, você gostou. Ele não gostou, não. Gostei. Que ele nem agradeceu. Ele não agradeceu. Se ele tivesse gostado, ele tinha agradecido. Jade Guga, obrigado pela camisa, lindíssima, com a cara do Roberto Dinamite. Valeu, Kilmer. Vambora que o outro abraço. tá ouvindo a gente. João Filho, rapidinho, Copa do Brasil hoje, meu filho. Copa do Brasil, 6 partidas. O Sport enfrenta o Muricy de Alagoas. Quem se classifica, Marcos? Sport ou Muricy? Sport. O Sport começa hoje a cumprir a suspensão. Jogo portões fechados. Jogo portões fechados. Quem passa? Pra mim passa o Sport. Sport, vai. Ipiranga e Porto Velho. Já tá rolando Eu a acho bola, que inclusive. as margens do Ipiranga. Posto Ipiranga. Pra mim o Ipiranga passa também. Lá do Rio Grande do Sul, pra quem não sabe, né? Vai. O Ipiranga do Rio Grande do Sul. O time do Nova Iguaçu enfrenta o Internacional de Porto Alegre. Eu vou de Inter. Sem dúvidas, Inter. Eu acho da Nova Iguaçu. Acho que o Nova Iguaçu classifica hoje. É um sangue de procotó danado. Pois Tá torcendo contra já. Sangue de Procotó lá no grupo. Meu Deus. Aí é o sangue de Procotó, viu? América de Natal e São Luís do Rio Grande do Sul. Como é que é? Rapaz. América de Natal e São Luís do Rio Grande do Sul. Esse América tá ruim pra caralho Tá também. horrível, viu? horrível. Eita, meu Deus. A América nos pênaltis, pronto. Eu também acho que vai dar América, mesmo assim. Eu acho que dá São Luís. O São Luís eu acho que Torcendo classifica. contra os times do Nordeste. Rapaz, como é que pode? O Juventude do Rio Grande do Sul enfrenta o Paysandu. Aí não vai dar papão não, que é do norte. Juventude. Eu também vou em Juventude. Eu acho que dá Paysandu. Acho que o Paysandu classifica. Ele é do contra, né, cara? É incrível, né? Ele tem a satisfação de ser do contra. Sampaio Correia e Ferroviário. Eu vou torcer pelo Ferroviário. Mas não sei se dá Ferroviário não, mas eu vou torcer pelo Ferroviário. Também vou torcer pelo Ferroviário. Certo, mas quem classifica? Não fica em cima do muro, não? Eita! Pois eu acho que quem se classifica é o Ferroviário. Pronto. E o senhor? Eu acho que quem classifica é o Sampaio. É? Mas vou E o torcer senhor pra agora? dar errado. Vou torcer pra ser Ferroviário. Pra mim dá Sampaio. Pra mim o Sampaio classifica. Agora você tá torcendo que o Ferroviário se quebre, mesmo. Que eu lhe conheço. Bragantino e Botafogo. Quem passar vai pra fase de grupos da Bragantino. Libertadores. E aí, Marcola, quem passa? Botafogo do meu querido amigo João Hilário. Manda um abraço pra Daniel, filho de Daniel. É assim, Daniel? E Érica. Élida e Élida, viu? Pra mim bom. passa o Bragantino. Pronto? Tchau, gente. Um abraço. Você está ouvindo